Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Essa gravação é feita no Instagram e depois já para o YouTube. Hoje temos o prazer de receber um torcedor do Botafogo no nosso quadro Conectando Paixões, nosso amigo André Calipo, da página Almanaque Botafoguense. André, pode se apresentar e falar um pouquinho da sua página também. Fala, galera, um prazer estar participando. Um abraço, meu querido Nivaldo, e para todo o pessoal. Amigos e amigas que acompanham o Esporte Números. Eu sou o André Calipo, represento lá o Botafogo no canal Futebol Sem Fronteiras, com o querido Lugon. E tem um canal aí do Botafogo que se chama Almanaque Botafoguense, onde faz lives aí diárias com ídolos, dirigentes, torcedores ilustres, artistas botafoguenses e, claro, trazendo aí no dia a dia das notícias do Botafogo. No sábado agora eu fiz uma entrevista com o Carlos Augusto Montenegro, Nivaldo, que é hoje o integrante, né, um dos integrantes do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, ao qual trouxemos muitas informações aí do Botafogo e a galera curtiu bastante. E o prazer de estar participando e sempre que me chamar, você sabe que eu estarei sempre à disposição. Hoje eu dei aquele da noiva de branco, né? Atrasou, mas chegou na... Tá tudo certo. O pessoal tá acostumado com as 7 horas, aí ficou tranquilo. Família BFR tá aqui, né? Família Botafogo Futebol e Regatas, falando que já tá em peso. Tamo junto, André. O pessoal tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Aquela pergunta que eu faço para todos os convidados que eu trago de outros times. Como começou a relação de torcedor? Como você começou a torcer pelo Botafogo? Foi em 1995, tá? Quando o Botafogo... Na verdade, foi até um pouco antes do Campeonato Brasileiro, né? Eu já comecei a acompanhar no Carioca, mas depois que o Botafogo foi campeão, eu morava em Juiz de Fora, né? Que é uma cidade abarrotada de botafoguense. E tem uma avenida que se chama Rio Branco, né? A avenida principal da cidade, toda tomada, uma grande festa, meu ambiente familiar. Meu pai era um botafoguense muito apaixonado, meus irmãos são, meu avô também era, meu pai hoje também já está no céu junto com meu avô. E eles passaram isso pra gente, né? E aí não teve jeito, em 95 isso ficou cada vez mais, vamos dizer, aflorou e aí veio até hoje muito forte. Tem uma curiosidade, você vai gostar de saber. Meu avô também me deixou faz 2 anos, tinha uma relação maravilhosa comigo. Ele morou no Rio de Janeiro e ele morava no bairro de Botafogo. Então ele tinha uma simpatia muito grande pelo Botafogo. Apesar de ser torcedor do esporte, como morou alguns anos lá, ele torcia pelo Botafogo também, né? Por tabela ali. Então, entre os times cariocas, eu não vou dizer que eu gosto, né? Mas assim, o que eu tenho menos rejeição dos 4 é o Botafogo por causa disso. Já tem aí uma... Isso. E vamos começar a conectar aqui os dois times. Primeiro eu vou perguntar a sua visão sobre o esporte. Como é que um carioca aí... Você é carioca, né? Tô. Ou é de Juiz de Fora? É, carioca. Como é que um carioca botafoguense enxerga o Esporte Clube do Recife? Sem média, viu? Pode ser sincero. Não, assim, o esporte, quando nós pensamos assim, olha, a Copa do Nordeste, por exemplo, né, que é um campeonato muito tradicional, de muito peso também no futebol brasileiro, claro. O esporte sempre é um dos que vem na cabeça da gente como um dos favoritos. Né? As equipes do Nordeste, que têm muitas tradições, como Bahia, Santa Cruz, falar o Santa Cruz, vão ficar pé da vida, né? Mas tem, claro. Tem muitas equipes, né, do futebol da região Nordeste que tem muito peso e o esporte é uma delas. É claro que assim, existe um certo tradição por parte de alguns que vêm ali dos anos 60, 70, 80 de dizer que existe um grupo de 12 times grandes, né, que são os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. Bom, falei os 2. Mas isso, cara, com o decorrer do tempo passando, somente depois dos anos 80, né, que muitas equipes apareceram de vez, né, para o cenário, não que antes não tinha histórias, o próprio esporte, né, que tem aquela questão de 1987. Então, aquela questão não, o título é do esporte. Isso. E olha, entrou também uma questão que é o seguinte, o Nivaldo, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa sempre trazer. O que acontece, Nivaldo? Você perguntar para um parente seu com mais idade, antigamente nós não tínhamos esse avanço tecnológico que nós temos nos dias de hoje. Tá bom? Então, o que acontece? Você não tinha, por exemplo, vamos dizer, a facilidade de você ver um jogo na televisão de tantos e tantos campeonatos. Antigamente era um jogo só que passava para o Brasil todo. E de qual estado era esse jogo, geralmente? O Rio,
ou São Paulo às vezes, mas normalmente era Rio, né? E aí, principalmente nos anos 70, nos anos 80. Nós entramos nos anos 90, que aí começou a era da TV por assinatura, né, da Globosat, veio a GNT que passava jogo, Sport TV. Aí isso começou a dividir um pouco mais, ficar mais fácil. Então, o que acontece? Muitas pessoas que hoje moram, por exemplo, que moravam, aliás, em Pernambuco, que já tinham torcida pelo esporte, mas tinham um carinho muito grande por uma equipe do Rio de Janeiro, porque era o time que ele via jogar na televisão. Isso faz uma certa diferença, né? E claro que de forma, vamos dizer, por questões de atraso tecnológico, que você hoje, se você analisar, óbvio que se você em Pernambuco passar um jogo do Náutico, de Santa Cruz, do Sport, você vai ter muito mais visibilidade que você passar qualquer time do Rio de Janeiro, qualquer time de Minas, de São Paulo. Então, o ponto é nesse. Não é questão de história do esporte do Bahia, por exemplo, ser menor que a do Atlético Mineiro que a do Grêmio. O que veio à tona antes foi essa questão das transmissões na televisão, que primeiro apareciam os times do Rio, depois os times de São Paulo, depois os times de Minas, depois os times do Sul. Entendeu? Entrou também, claro, uma questão aí de conquistas que incentivaram. Por exemplo, o Grêmio ganhou o Campeonato Mundial no começo dos anos 80. Então, claro que alavancou o futebol gaúcho. Entendeu? Você ali, poxa, um time brasileiro ser campeão mundial é algo absurdo, é algo de diferente. Depois o Flamengo, aí depois aconteceu do Vasco, depois aconteceu do Flamengo ganhar outros brasileiros. E foi bem na década de nós começarmos a ter mais transmissões de jogos de futebol na televisão. Então, por isso que as pessoas dividem esses 12 times. Sim. Meio forçação de barra, entendeu? E não é por demérito de camisa ou por menos importância. É mais por uma questão tecnológica. De, vamos dizer, de... Meu Deus, como é que é o nome? Quando você tem de acesso das pessoas. Sim. Entendeu? Quando você sai desses 12, eu fiz uma live aqui com o Mug, que é torcedor do Curitiba. Você chega aí, Sport, Curitiba, Atlético Paranaense, Bahia, normalmente esses são os primeiros fora dos 12 que vem assim a cabeça, né? É. Vou falar aqui um pouquinho assim da minha visão do Botafogo. Eu enxergo, velho, que a questão administrativa nos últimos anos aí, últimos 20 anos, vamos colocar, deram uma atrasada no Botafogo. E no Vasco também, um pouco mais recente, mas também. E acabou tendo uma distância muito grande em relação a, por exemplo, o Flamengo, que também hoje, com o dinheiro que arrecada e nenhum interesse em fazer negociações conjuntas de nada, né? Negocia tudo pro lado dele, está ganhando muito, sabe que tem audiência. E nesses anos 80 aí que você falou, ganhou o Brasileiro, ganhou o Mundial, aí ganhou o Libertadores, ficou com aquela torcida toda. E acabou que a questão administrativa acabou atrapalhando o Botafogo e o Vasco, por exemplo, e teve esse distanciamento. Mas eu sempre vejo, eu lembro quando eu era pequeno, comecei a ver futebol em 98. Eu comprei um jogo de botão que tinha os 12 grandes times do Brasil. Estavam lá, né? Os quatro do Rio, os 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. Tava lá o Botafogo. Então, para mim, sempre é um dos 12 grandes clubes do Brasil. Por mais que tenham aí o Atlético Paranaense dando suas cabeçadas aí e tal, mas é o time que tradicionalmente eu sempre tive como time grande e que, no retrospecto recente, o Sport não ganha, não sei o que acontece. O Sport pega, às vezes, até num bom momento, estava num bom momento esse ano aí na Série A, o Botafogo, um jejum de vitórias, e o Botafogo ganha. Não sei o que acontece, que o Botafogo ganha até na ilha, né, também. Então tem essa relação também curiosa aí. Mas continue, você ia falar mais alguma coisa. Não, depois no meu tema livre eu tenho uma surpresa para você, envolvendo o confronto, Botafogo e Sport. Beleza. Então, vamos agora para uma parte que eu gosto muito, que ajuda também a construir a imagem de um torcedor em relação a outro time, né? Que são os 3 jogadores que vêm na sua cabeça, os 3 primeiros, quando você pensa no esporte. Sandro. Wilson Gotardo. Que interessante. Esse tu pegou bem novinho. Gotardo peguei. Sandro eu não peguei, mas Gotardo eu peguei. E olha, eu trago muito o Juninho pernambucano, que muita gente pensa que o Juninho é cria, né? Que se chama, né? Cria, divisões de base do Vasco. Não, senhor. Sport e Recife. E são 3, né? Não, porque tem um monte.
Não, pode fazer uma menção honrosa aí, mas você já falou seus termos para E eu fazer faço menção uma honrosa. menção ao Carlinhos Bala, porque eu me lembro que naquela final da Copa do Brasil de 2008, eu estava pé da vida com o Corinthians, que tinha eliminado a gente nos pênaltis, aí os caras ficaram fazendo chororô, eu torci muito pro esporte e o Carlinhos Bala meteu bronca. É. Foi o que eu mais gostei, viu? O que eu mais gostei dos quatro foi a menção honrosa. Porque Sandro eu não peguei. Na verdade, eu peguei a última passagem, foi em 2005, que foi o centenário do esporte. Aí fizeram um time de estrelas para a Série B, que deu errado, quase caiu para C. E Sandro era o capitão daquele time. A imagem que eu tenho de Sandro em 2005 era o esporte perdia e o entrevistar ele. Não, a gente fica triste pela torcida. Então já era um discurso pronto. Sempre lembrava da torcida. E a gente ficou um pouco triste, assim, a gente, torcedor do esporte, ficou um pouco triste com ele, porque ele, no fim da carreira, foi jogar no Santa e declarou que era torcedor do Santa. Pô, o cara esse tempo todo jogou aqui e tal, escondia isso, né? Quando foi pro Santa, assumiu. A gente tem essa chateação com ele, mas claro que o que ele fez aqui nos anos 90, tanto que foi jogar no Santos, no Botafogo, por conta dessa boa passagem dos anos 90, né? Aí o outro que você falou, Gotardo aqui, ele passou um ano, né? Foi praticamente o último ano de carreira dele. Foi o capitão do time tetracampeão pernambucano. No brasileiro foi mal, o time todo foi mal, mas teve uma lembrança legal também. E Juninho Pernambucano, rapaz, se não fosse o pós, assim, porque ele tinha prometido encerrar aqui, né? Como ele acabou indo pro Vasco, o pessoal pensou, não, acho que ele vai passar 6 meses no Vasco e 6 no Sport, né? Aí ficou um ano inteiro no Vasco. Eu, não, esse Juninho enganou a gente e tal. Aí foi fazer um gol no Sport na ilha, mandou beijinho. Acabou o amor, velho. Acabou o amor. Juninho Pernambucano. Mas Bala, que foi menção rosa, é o cara, velho. Bala, assim, pra mim é top 10 da história do esporte. O que aquele cara fez. E vindo muito, assim, de uma desconfiança muito grande. Porque ele tinha vindo do Santa. E na disputa de pênalti do Pernambucano em 2006, ele fez o gol e mandou dedada pra torcida do esporte. Então o cara vir pro rival depois de dar dedada pra torcida e ser campeão da Copa do Brasil, aí ele conseguiu reverter, né? Vou dizer aqui meus três, depois você comenta um pouquinho sobre cada um. Primeiro, é óbvio, assim, é evidente, não tinha como não ser Túlio Maravilha, né? Eu comecei a ver futebol em 98, ele estava lá no Botafogo, não Sim. teve aquele desempenho sensacional de 95, que depois eu pesquisando fui ver, né? Sensacional naquele título do Botafogo, mas eu peguei ele ali em 98, inclusive fez gol no Sport em 98, foi um 2-1 na ilha, ele fez Isso. o gol. O segundo que eu vou lembrar é Wagner, o goleiro daquele time. Eu lembro de Wagner, assim, porque eu tenho uma identificação muito grande com goleiros, porque eu sempre fui goleiro. E eu lembro que Wagner pegava muito. Ele tinha um tipo físico que parecia assim, que era mais baixinho, assim, né? Mas ele tinha uma explosão muito grande. Pegou um pênalti contra o Sport nesse jogo de 98. Eu lembro muito dele também, porque ele passou outros anos também. Então era um cara que você via a escalação, começava por ele. Lembro muito de Wagner. E para fechar, um mais recente, que vai até introduzir outro assunto mais para frente, que foi Seedorf. Ou Seedorf, não sei a pronúncia exata. Porque foi muito curioso. Um cara assim, não é que o Botafogo não seja um time grande, mas assim, é difícil um cara estrela mundial, campeão da Champions, jogou no Milan e tal, vir jogar o Campeonato Brasileiro, independente de qual clube seja, né? Então foi muito marcante para mim. E eu vi um jogo do Botafogo em 2013 no Maracanã. Foi a única vez que eu fui pro Maracanã. Você vai gostar de dizer que eu sou pé quente. Fui para um Flamengo e Botafogo em 2013, que foi 2-1 pro Botafogo de virada. Virada. 2-1. Eu tava nesse jogo. GG e Rafa Marques. E o gol do Flamengo foi de Hernani. Engraçado que os dois foram pro Sport depois, os dois centroavantes. Hernani, que tá até hoje, e Rafael Marques, que teve uma passagem apagada aqui. Pode falar um pouquinho sobre cada um dos três aí. Do Seedorf, do Túlio? Ah, não, com certeza. Você escolheu muito bem. E Wagner, né? O Wagner. O Wagner, cara, que naquela final de 95 ele fez defesas ali absurdas. Eu fiz até um vídeo recentemente, quando passou o VT na televisão. Pô, foi mais um dos capítulos, né, que o Wagner escreveu o nome dele com letra maiúsculas na história do Botafogo. Túlio Maravilha, né? Marcou muitos gols. E o Seedorf, isso que você falou, ele foi uma visibilidade muito grande. O site da FIFA no dia falou: o Seedorf vai jogar no futebol brasileiro, no gigante Botafogo. Então, realmente chamou muita atenção e a torcida curtiu bastante. Legal.
Vamos agora para um assunto que você comentou comigo que queria falar. O momento Tema livre? atual. O momento atual. E eu puxei isso de Seedorf e me veio uma lembrança interessante, né? Que Seedorf é uma estrela, um astro, né, do futebol mundial. E hoje o Botafogo tem dois caras que também são, Honda e Calu. E Honda fez gol no Sport, né? Não tinha feito gol no Brasileiro ainda. O Sport tem isso, gosta de levar gol da estrela, né? Levou em 98 de Túlio, levou agora de Honda. O Botafogo tá com essa tradição agora mais recente. Teve Louco Abreu também, né? Jogadores estrangeiros badalados assim mundialmente serem contratados pelo Botafogo, né? Nos últimos anos tem acontecido isso, né? Não, e a torcida, e nós botafoguenses estamos com uma confiança muito grande com o Honda. O Calu ainda está tendo dificuldade, até por questões físicas, mas o Honda, cara, ele atuando agora mais adiantado, mais perto do gol. O Botafogo jogando agora num 4-3-2-1, né, numa trinca, né, de jogadores do meio de campo, e o Honda com mais aproximação dos atacantes, né? O Caio Alexandre fazendo ali o box-to-box, chegando também muito bem à frente, tendo um bom índice de desarme, e o Foster, que atuando como primeiro volante, ajuda muito nessa saída de bola. Então o Honda já, com esse novo posicionamento com o técnico Bruno Lazzaroni, já teve uma melhora muito interessante, e hoje a perspectiva é que ele faça uma grande partida, porque ele vai jogar ali, nesse jogo aí contra o Goiás. Já o Calu, é isso, cara, não tá conseguindo ainda pegar aquele ritmo. Fez um gol contra o Corinthians, não foi? Eu tava vendo esse jogo. Fez até um gol contra o Corinthians, mas não conseguiu repetir as boas atuações, a boa atuação que ele teve nesse dia. As boas, né? Porque foi nesse dia contra o Vasco, que também foi muito bem. No jogo pelo Campeonato Brasileiro. E esse Botafogo tava mal das pernas ali. Perdia pouco, mas praticamente só empatava. Vinha de uma sequência negativa. Aí emendou duas vitórias aí, né? Contra Palmeiras e Sport. Deu uma animada, agora deu uma respirada, né? Aí perdeu esse jogo pro Grêmio, aí deu uma frustração grande, porque a galera tava confiante que o Botafogo ia emendar aí mais um bom resultado. Mas hoje dá para recuperar a rodada, os resultados da rodada até ajudaram o Botafogo. O Botafogo vencendo hoje, Nivaldo, ele pode ir à 11ª posição. Que é onde o Sport tá, né? Ele passaria o Sport. Passaria o Sport. O Sport perdeu pro Bragantino, não foi? Isso. O Sport teve um início ruim, aí Jair chegou conseguindo resultados totalmente inesperados. Ganhou aqui e tal, ganhou 3 jogos seguidos na ilha, chegou a ganhar fora de Bahia, de Grêmio, empatou fora com o Palmeiras, aí deu uma animada. Pra mim, não. Quem me conhece sabe, eu falei aqui em outras lives, olha, isso aí é gordura. O Campeonato do Esporte é nos 10 de baixo, não é nos 10 de cima, né? E essa gordura tá começando a ir embora. Foram 4 derrotas seguidas. E o próximo jogo é o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, assim, a perspectiva não é muito boa, né? O Jair Ventura... O Jair Ventura, ele tem isso. É um cara que sabe armar bem o time para se defender e para buscar o contragolpe. Mas quando o Sport precisa se impor na partida, eu estou aqui me baseando no jogo no Botafogo de 2017. E no próprio Sport e Botafogo, que o Sport ficou com 1 a mais, diminuiu para 2-1 com 10 minutos, então tinha o quê? 35, 40 minutos com um jogador a mais para pressionar. Se fosse a situação contrária, eu ia ter certeza que o Sport ia tomar um gol. Mas como foi o Sport com 1 a mais, você não tem. Tanto que o Sport pressionou pouco, né? O Sport até que não chegou muito no gol do Botafogo. Teve mais volume de jogo, né? Mas chegar perto do gol, não. Verdade. E você acha que esse Botafogo, encaixando de vez aí com o Bruno Lazzaroni, dá para pensar em quê? Em G6? Sul-Americana tá bom? Tá pensando em quê? A meio de tabela no Campeonato Brasileiro e ganhar a Copa do Brasil. E essa Copa do Brasil, que vem turbinada com esses times da Libertadores, eu acho que o Sport aproveitou muito bem a chance que teve em 2008, que vai ser muito difícil ganhar outra. Esse ano o Botafogo vai ganhar essa Copa do Brasil. Eu tô sentindo, Nival. Copeiro, né? Não, porque assim, a Copa do Brasil, pela forma que o Botafogo tem encarado os jogos, o que já tem de conversa, né, nos bastidores, né, do clube, eu conversando isso até com os dirigentes, eu falo muito isso. Os jogadores do Botafogo, o Botafogo tem qualidade, não é um time ruim e tem que encarar a Copa do Brasil como decisão. O Botafogo tem chance, sim. Nós vamos enfrentar uma equipe que hoje está na 2ª divisão. Depois, cara, se nós conseguirmos eliminar o Cuiabá, já é quartas de final, cara. E quartas de final, só te falta 3 times. Isso.
Entendeu? Então, não tá uma coisa assim, nossa, tá acreditando, torcedor iludido. Peraí, cara. E outra coisa, o Atlético Paranaense ano passado era o melhor time? Não. Ganhou. Derrubou o Grêmio, o Internacional e o Flamengo. Isso, exatamente. Derrubou 3 que, no confronto, eram considerados favoritos, né? Pois é. Olha lá, o Botafogo eliminou o Náutico, viu? E o Sport Brocador lembrou. O Sport Brocador deu aquela alfinetada, né? O Sport, em 2008, na Copa do Brasil, foi desacreditado. Era diferente o formato. Eu não digo nem tanto por entrarem os times da Libertadores, que é claro que é um peso muito grande, mas assim, pela própria duração da competição. Como era até junho, o Sport teve um primeiro semestre muito bom em 2008. Foi campeão pernambucano com o pé nas costas, não tinha Copa do Nordeste, se tivesse, provavelmente teria sido campeão. Na Copa do Brasil, foi empilhando assim, eliminações de favoritos na ilha. Os caras na ilha passavam mal. Palmeiras veio aqui. Favorito, Palmeiras, tem Valdívia, Diego Souza, Kleber Pereira, Alex Mineiro, tomou um 4-1 aqui. E o Sport jogou o segundo tempo com um a menos. Tava 3-1, aí teve um expulso do Sport no início do segundo tempo. Segundo tempo todo com um a menos, o Sport meteu o quarto, 4-1. Aí depois pegou o Inter também, todo mundo, não, timaço, é a base campeão mundial, Yarley, Fernandão, tem Nilmar, é um cara que eu sempre gostei muito. Achei que ele não deu aquela explosão na carreira, mas eu gostava muito de Nilmar. Ele botava pra frente, Durval não alcançava. E a gente contou com a sorte aquele dia ali. O Sport passou com o gol de Durval de falta. Semifinal com o Vasco, que foi no mesmo dia, né? Do Botafogo com o Corinthians. E foram as duas nos pênaltis, exatamente. Então, podia ter dado qualquer final ali, né? Até quase meia-noite daquela quarta-feira, a gente não tinha nenhum dos dois times definido que estava lá nas cobranças de pênalti. E na final foi o título em cima do Corinthians, inesquecível, realmente. E o Botafogo tem um confronto contra o Sport na Copa do Brasil 2017, que era Jair Ventura, o técnico do Botafogo. E eu lembro que o Sport, o primeiro jogo foi lá no Rio, 2-1 pro Botafogo. Sendo que isso, rapaz, o Sport teve tudo tão favorável. O Sport abriu 1-0, o Sport teve um pênalti, Bruno Silva foi expulso. Com tudo isso, o Botafogo ainda virou, né? Foi. 2 gols do Guilherme. Depois 2 gols do Guilherme. Sim, Guilherme, quando chegou aqui, o pessoal, esse cara aqui. Porque teve no Brasileirão um jogo que ele entrou contra o Sport, fez o gol também. Então ele fez 3 gols no Sport só em 2017. O pessoal, contra a gente ele fazia, né? Vamos ver se a favor ele faz. E foi muito bem aqui. Foi o artilheiro da Série B, sem ser centroavante. Ele era um atacante que chegava de trás. Mesmo assim foi artilheiro, tanto que deu certo, né? Foi jogar no futebol asiático, tá valorizado por lá. E que perspectiva você vê em termos de passando aí na Copa do Brasil, a questão de poupar elenco, será que o Botafogo dá conta das duas? Tem essa dificuldade, né, cara? Porque o calendário tá muito puxado, mas não tem jeito. Você, algumas horas você vai ter que abrir mão de alguns pontos no Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil são 2 jogos, né? Só mata-mata. Então, de repente precise, né? Por questões de elenco. Mas, vamos ver. Agora, por exemplo, o Botafogo vai jogar contra o Cuiabá e depois ele vai ter um jogo, né? Que vai ser contra o Ceará aqui no Rio. Depois ele vai pegar o Cuiabá lá. Mas, por exemplo, agora nessa maratona de jogos, o Botafogo vai viajar pouco, vai ficar muito no Rio de Janeiro. Isso também ajuda, entendeu? Menos viagem. Entendeu? O problema também é quando você tem muitas maratonas, aí tu vai para um canto, depois tu vai para o outro. Agora o Botafogo subiu para pegar o Sport, desceu para pegar o Grêmio e voltou para casa. Então, isso também atrapalha um pouco. Cruzou o Brasil. Cruzou o Brasil. Então vamos ver aí, já que o Sport não tá. O Sport saiu na primeira fase contra o Brusque. Ainda era Guto Ferreira, o técnico, né? Que depois foi pro Ceará e foi campeão. Pra torcida ficar morrendo de raiva, né? Porque ele começou muito mal esse ano. Ele subiu ano passado, vice-campeão da Série B. Conquistou o Pernambucano também. Mas quando chegou no início de 2020, eu acho que ele se perdeu ali entre um time pro Pernambucano, que ele botava mais o pessoal sub-23, um time para a Copa do Nordeste. Aí começou a precisar de resultado do Pernambucano e começou a misturar, ele se perdeu ali. Eu acho que o trabalho não encaixou nesse início de ano. Foi pro Ceará e deu certo, foi campeão do Nordeste. O brasileiro tá aí
parecido com o Sport, né? Mas não sei. Vamos falar sobre jogos marcantes entre os dois clubes. Rapaz, eu tive dificuldade de achar 3, porque o Sport não tá ganhando do Botafogo, né? Tá tendo resultados negativos contra o Botafogo. Eu, rapaz, olhei só nos últimos 8 jogos do Brasileiro, foram 3 empates e 5 vitórias do Botafogo. Então vocês estão aí abrindo vantagem, né, no confronto. Mas vou pedir para você começar. Fala aí sobre 3 jogos marcantes, 3 vitórias marcantes do Botafogo em cima do Sport. A surpresa que eu ia te fazer, Nivaldo, talvez eu fosse te ajudar, mas aí talvez eu demorasse. Quer? Não, mas pode ir, tá tranquilo o tempo. Então vai. É por Então, sua conta aí. 95, começa a anotar aí. Sport Botafogo, 2x1 pro Botafogo. 96, 3x0 pro Sport, foi lá na ilha. Em 97, 1x0 Botafogo, gol do Simval. 98, 2x1 pro Sport, gol do Túlio de pênalti, lá na ilha. Em 99, 0x0. Em 2000 não teve. Não, 2000 teve, foi 2x2. O Sport 2x0. Depois o Botafogo empatou. 2001, 3x1 Botafogo, com hat-trick do Rodrigo. E em 2002, que não teve, não foi? Aí só foi tem 2003 na Série B, E aí foram 3, né? Isso. Aí foi 2x1 pro Botafogo primeiro, lá na ilha. No Rio de Janeiro foi virada na ilha nos últimos minutos. O Sport tava ganhando de 1x0 até o finzinho, o Botafogo fez 2 gols no fim. Gol do Weldon. Isso. E aqui no Rio de Janeiro foi 2x0 pro Botafogo, não foi? Foi... Eu não sei se foi 1x0 ou 2x0. Não, foi 2x0 pro Botafogo e lá foi 3x1 pro Sport. Vou falar desse jogo, porque é um dos poucos que eu tinha pra falar. 2004 não teve, 2005 não também teve. 2006 também. Só foi ter 2007. 2007 teve, que foi 3x3 e 3x1. Eletrizante, pô, 3x3 com 3 gols de André Lima. No último minuto também, ele empatou o jogo. Foi. Em 2008 foi 2x0 pro Botafogo e 1x0 pro Botafogo, lá na ilha. Que o juiz até deu o gol pro Wellington Paulista, mas foi contra. 2009 foi 2x2 e lá... O Sport abriu 2x0 e o Botafogo empatou. Isso mesmo. E lá foi 2x1 pro Sport, não foi? Na ilha, 2x1 pro Sport na ilha, é isso. Aí 10 e 11 o Sport jogou a Série B. Aí 12 o Sport estava na primeira? Tava. Na ilha eu lembro que foi 2x0 pro Sport no segundo turno. Foi. No primeiro acho que foi 2x0 pro Botafogo também lá, eu acho. Acho que foi 2x0 pro Botafogo. Elkson fez gol. Tava fazendo gol pra caramba Elkson nessa época. Eu gostava de colocar Elkson no Cartola. Não, na Ilha do Retiro foi 2x0 pro... Foi 12, cara? Tem certeza? Não foi 13, não? 13 o Sport tava na B. Não foi 12, tá certo. Lá foi 2x0 pro Sport. Que o Sidorf jogou mal pra caramba. O Renato, volante também. E aqui que eu não tô me lembrando. Eu acho que foi 2x0. Vou botar aqui rapidinho. Aí 14 eu lembro. Tô com a camisa aqui. 14... Foi um golaço lá do cara, lá do meio de campo. Meu Neto Baiano. E aqui foi 1x1. Isso. E foi um dos primeiros gols de Diego Souza. Foi um bom golaço com a camisa do Diego Souza. Acertei, viu? 2x0. Teve gol de Elkson. E o outro tá parecendo que foi Sidorf aqui. Deixa eu ver aqui. Elkson e Sidorf. 18. É isso mesmo. Foi 2x0. Botafogo Sport. Foi 2x0. Botafogo fez 1x0 e fez um segundo no finalzinho, cara. O jogo tava enjoado. Tava 0x0. O Sport tava até se segurando bem. Aí quando levou o primeiro, já era. Aquele time do Sport de 2012, quando levava o primeiro, dificilmente reagia. Por isso que caiu. 2016 foi 3x0 pro Botafogo e lá foi 0x0. Foi 1x1 aqui. Foi na estreia, foi na primeira rodada. Foi 1x1, gol do Fernandes. Tá certo. O gol do Botafogo foi do Fernandes. Foi 1x1, isso mesmo. Em 2017, Botafogo ganhou de 2x1 nas duas, né? Ganhou de 2x1 nas duas. E na Copa do Brasil ganhou de 2x1 aí e na ilha foi 1x1. Foi 1x1, isso mesmo. 18.
Lembra aí, 18. Porra. 18 foi 1-1. Foi 1-1 e 2-0 pro Botafogo. Sim, 2-0 pro Botafogo. Eu lembro que os dois estavam mal. Uma das poucas vezes que o Aguirre fez gol. Foi. O Sport gosta de levar gol desses caras que ninguém imagina. O Sport leva. Sempre acontece. 2019. Olha, gente, viu? Eu mudei o quadro aqui do querido Nivaldo. Agora a gente fez aqui a história do confronto de 95. Pô, foi muito legal, velho. De 95 pra cá, legal. Eu lembro eu só não falo de 96 nas minhas três, que foi 3-0, 2 gols de Chiquinho, que depois jogou aí, porque eu não peguei, né? Eu comecei a acompanhar em 98, eu não peguei esse, mas eu revi. Esse jogo passou na Band, inclusive agora na pandemia, né? Eles estavam reprisando alguns jogos do brasileiro dos anos 90, né? Que eles tinham os direitos. Aí teve esse 3-0 contra o Botafogo, assistir. Mas tu sabe quem acabou com o Botafogo nesse dia? Eu não me lembro se foi nesse jogo ou foi no de 98. Ah, não. Juninho Petrolina? Não, Jackson, cara. Ah, Jackson. Mas Jackson foi em 97. Ou 98. Ah, foi 98 que eu vou falar 98. Esse jogo. Jackson chegou em 97, né? Aí ele acabou com o Botafogo em 98. 98, cara, eu lembro que esse dia esse Jackson jogou uma barbaridade contra o Botafogo. Jackson jogou demais em 98. Chegou até a seleção. Mas desses todos aí que você falou, de 95 pra cá, diga quais são os 3 mais marcantes. E explica um pouquinho por quê, né? Ah, eu tava vendo esse jogo no estádio, aconteceu tal coisa. E aí os 3? Esse da Copa do Brasil, por ser uma virada, entendeu? Tipo, jogando com a menos. Foi marcante, porque era um jogo eliminatório. Esse de 95, Deus gols Sérgio Manuel, com um cara que eu gostava muito. E esse de 97 também, porque eu era muito fã, sou, né? Muito fã do Simval, cara. Né? Que tinha participado daquele time de 93. Eu me lembro que esse dia, cara, caiu uma tempestade. Eu tava vendo esse jogo no rádio. E eu lembro que eu tava assustado com o Sport, porque no ano anterior o Sport tinha dado uma porrada, né, de 3-0 no Botafogo. Aí o Botafogo esse dia foi naquele jeito. Foi uma sequência de 2 jogos na ilha, que foram Botafogo e Fluminense. O Sport meteu 3-0 no Botafogo e 6-0 no Fluminense. Ainda bem que a gente ficou com 3. Foi uma porrada grande ali. Rapaz, eu vou dizer aqui 3. Difícil escolher, porque o Sport não teve tantas vitórias contra o Botafogo de 98 para cá, que é quando eu comecei a acompanhar. Eu fiz um ranking, né, um pódio aqui. Em terceiro lugar, eu vou colocar o 3-1 de 2003, por uma memória efetiva, porque foi no dia do meu aniversário, 15 de novembro. Eu estava fazendo 13 anos nesse dia. E o Sport estava... Isso era a 4ª rodada do último quadrangular. Aquela Série B de 2003 foi pesadíssima, né? Tinha a primeira fase, todo mundo se enfrentando. Segunda fase, 2 quadrangulares. Aí, se eu não estou enganado, eu vou puxar da memória aqui. Sport e Palmeiras passaram no grupo que tinha Brasiliense e Santa Cruz. E Botafogo e Marília passaram no grupo que tinha Náutico e Avaí. Isso. Acho que foi não, isso. Avaí não. Náutico e Remo, né? Náutico e Remo. Náutico e Remo, pronto. Aí chegou no quadrangular final Sport, Palmeiras, Botafogo e Marília. E acabou subindo o Palmeiras junto com o Botafogo. E o Sport, nas 3 primeiras partidas, só tinha 1 ponto. Tinha empatado com o Marília em casa, que aí foi terrível isso. Depois perdeu do Palmeiras e do Botafogo. Aí tava naquela, 1 ponto, agora praticamente só passa se ganhar tudo, tal. Tava bem desacreditado. Eu não queria ver, não quis ver esse jogo. Foi no sábado à tarde, passou na Globo aqui, eu não quis ver. Vou só aproveitar meu aniversário. Simples em casa, um bolinho em casa, com poucas pessoas e tal. Aí eu ouvi alguém gritar gol, acho que o Sport tá ganhando. Não, mas eu não vou ligar, não. Aí perto do fim eu fiz, vou ligar. Quando eu liguei, na hora que eu liguei, saiu o terceiro gol, que já foi nos acréscimos, né? O 3-1, que foi Ricardinho. Era um jogador aqui, que veio do Serrano, de Serra Talhada. Era um cara que não tinha muita habilidade, mas era um furacão, que ele saía atrás do zagueiro, chegava na frente. Não fazia o gol, mas chegava sempre na frente, né? E ele fez esse gol dando chute, escorregando assim. Eu falei, pô, ganhamos, estamos vivos ainda e tal. Acabou morrendo contra o Palmeiras em Garanhuns, mas aquele dia especificamente foi legal, porque foi meu aniversário, o Sport ganhou. Deu uma reanimada, porque estava praticamente morto o time. Aí tem essa lembrança. Em segundo lugar, eu vou colocar o de 98. Foi o primeiro Sport Botafogo que eu pude ver. Não vi na ilha, vi pela TV.
E foram 2 golaços do Sport naquele dia. Valdomiro arrancou do meio campo. Era um reserva que teve que entrar de última hora naquele dia. Arrancou do meio campo, perto da entrada da área, estou no ângulo. Aí Wagner não pôde pegar, apesar de ter pego muito nesse dia. E o segundo foi o golaço de Jackson. Que ele deu um drible para lá, deu outro passando por trás da perna. Foi um gol bem bonito. Nesse dia, Galvão narrou o jogo e Galvão elogiou muito o Jackson, porque ele estava convocado para a seleção com o Luxemburgo. Elogiou, esse jogador realmente é diferente, por isso que ele está na seleção e tal. Eu vou colocar em segundo lugar esse 98. E primeiro esse da camisa aqui, porque eu acompanhei com bem mais consciência, né? 2014, já tinha 23 anos, já estava bem mais ligado no que era futebol, já conhecia bastante. E foi 1-0 com gol de Neto Baiano, aquele gol 1-0 do Neto Baiano com gol do meio campo. Rapaz, aquele gol ali, tinha sido logo depois da Copa, e eu lembro que a narração da rádio, com o Haroldo Costa, ele falou gol de Copa do Mundo, golaço e tal. O goleiro era Andrei, eu não lembro se Jefferson estava machucado, né? O Andrei era o goleiro da mais novo, né? Adiantava muito. Aí ele estava adiantado, Neto Baiano meteu do meio campo. E depois do jogo, ele na entrevista falou que ele tinha feito já um gol quase do meio campo quando ele jogou no Japão, lá pelo Caxiwa Reis. Será que é verdade essa história? Fui lá, procurei no YouTube, realmente ele fez. Só que esse contra o Botafogo foi mais bonito. Acho que foi um pouquinho mais longe ainda. E a bola fez uma curva, parecia que ia para fora, depois foi para o meio, assim. Realmente esse 1-0 foi bem marcante. E foi legal porque foi uma volta do Sport à Série A. Tinha jogado bem em 2013. Foi uma campanha, aquela campanha que eu, na minha humildade, considero boa. Aquela campanha 11º lugar, sem sustos, tendo sido campeão pernambucano e do Nordeste no ano, quero mais do que. Por mim, se o Sport fizesse isso todo ano, campeão do Nordeste, campeão pernambucano, meio de tabela no Brasileiro. Meu amigo, eu não queria mais nada. Podia ser isso todo ano. Já ficava tranquilo, sem perrengue. Tranquilo. Só para fechar aí, que você vai ter um jogo aí para acompanhar do Botafogo. Vou ver também. Sem maldade. Não leve a mal, mas vou torcer pelo empate. Porque quando tem time jogando que está atrás do Sport, eu torço para ser empate, para os pontos morrerem. Tá certo, Depois da tabela. E para fechar aí, confiante então, você falou em meio de tabela e apostando as fichas na Copa do Brasil, né? É isso aí. Vamos para dentro nessa Copa do Brasil e no Brasileiro ficar ali tranquilo em nono, em 10º, para não passar perrengue. E vamos chegar junto nessa Copa do Brasil, que o Botafogo está na hora de ganhar uma. Eu ficaria muito feliz se o Sport conseguisse isso. No momento, 16º para mim já vai estar de excelente tamanho, porque meio que voltou à realidade. O Sport estava muito mal com o Daniel Paulista, com o Jair deu aquela animada, todo mundo ficou surpreso porque era basicamente o mesmo time. O único jogador novo era Thiago Neves. E assim, Thiago Neves já foi estrear no meio dessa sequência. Então, assim, não foi por causa dele aquela boa sequência. E depois dessas 4 derrotas seguidas, acho que a realidade deu uma... O alerta vermelho chegou. Acho que 45 pontos esse ano é para fazer festa. E... Quebrar do rebaixamento. Ficar aí secando nessa turma. Goiás, Bragantino, que o Sport deu 3 pontos. Isso é que eu acho inadmissível. Você dá 3 pontos para o concorrente. O empate era bom, porque além de você fazer você tirava 2 do Bragantino, né? Aí perdeu do Bragantino. Curitiba também o Sport perdeu. É muito ruim perder confronto direto, porque interfere totalmente, né, na tabela. Mas é isso, eu vou torcer para o Sport se manter. Você aí, vamos ver se o Botafogo fica no meio. E essa Copa do Brasil, estou curioso para ver também. Tem o Cuiabá aí pela frente, que é o líder da Série B, mas não tem grandes estrelas. Eu já vi o time jogar, não tem grandes estrelas. Elton tá lá, estava no Sport. Até um mês ou 2 atrás ele estava no Sport. Estava mal pra caramba. Tanto que ele pediu para sair, porque ele disse que precisava de novos ares na carreira, que não tinha encaixado no Sport. Vamos ver, né, aí como é que tá. E o espaço livre aí para você fazer essas considerações finais. Obrigado aí, Nivaldo. Valeu pelo convite. Foi um prazer ter conversado aqui com você. Um grande torcedor do esporte, um cara que conhece muito de futebol. Gente boa pra caramba. Mais um amigo aí que o canal Futebol Sem Fronteiras trouxe. Prazer em conversar com você. Deixa aqui uma boa noite para todos os amigos e amigas aí que comentaram. Galera aí do Esporte Números. Vamos nessa. Muito sucesso aí para o esporte, para o Botafogo.
Beleza, só para fechar, tem uma pergunta aqui de Lipe Legítimo. Qual jogo contra o Sport você não quer nem lembrar? Esse daí de 96 eu não quero, não. 3-0. É esse 3-0, né? Verdade. Pô, então valeu. Muito obrigado mesmo, meu amigo André Calipo. Sigam aí, ó, André Calipo. Sigam o Almanac Botafoguense. Tem conteúdo muito legal. Quando enfrentar o Sport, principalmente, né? Pra gente ficar mais por dentro de como tá o Botafogo. Vou acompanhar o jogo hoje aqui, que eu não perco o jogo segunda de 8 horas. Já vou terminar a live aqui e ver que nem você. Depois, qualquer coisa, a gente troca uma ideia. Vou ver seu vídeo pós-jogo também, sua análise, que eu sei que você faz. Sucesso aí para você. Valeu, sucesso para o Botafogo. Que o Botafogo tem o meio de tabela, mas que o Sport fique. Se for para o Botafogo rebaixar o Sport, não. Rebaixar o Sport, não. Sucesso para os dois. Os dois vão ter sucesso. Beleza, então. Um abraço. Valeu e sucesso. Esporte